Pompeu, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre a guerra ao terror, o terrorismo. Essa expressão guerra ao terror é muito particular quando você pensa na questão do terrorismo nos Estados Unidos como sempre sendo um fator de preocupação. Logo no final da Guerra Fria, os Estados Unidos eles vão se vendo como isolados na supremacia bélica do mundo. É como se nenhum país pudesse fazer frente belicamente a ele. A Rússia, mesmo tendo herdado a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética, ela mergulha em uma profunda crise e aí não vai permitindo que o país mantivesse a conservação do seu arsenal, pois isso custa muito dinheiro. Então, assim, aquela preservação do material bélico que vinha do desenvolvimento da União Soviética, a Rússia não teve condições de fazer frente aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles precisam agora de uma nova justificativa para o estrondoso gasto com poder bélico. Porque a produção de armas, equipamentos, tudo para a guerra não parou. Só que assim, precisava de uma justificativa. Por quê? Para quê? Isso é uma das interpretações, tá, gente? Que os Estados Unidos precisavam justificar e por isso fazem uma guerra. Isso é uma das interpretações possíveis. Outros teóricos acham que não. Que uma nação com o poder econômico que ele tinha, de fato, precisava sempre se manter preparado para uma guerra. Em 2001, acontece o quê? Um novo inimigo aparece como principal após os atentados de 11 de setembro, que foi atribuído à organização terrorista Al-Qaeda. Então, 11 de setembro você tem a destruição das Torres Gêmeas, que foi atribuída à Al-Qaeda, tendo como líder o Osama Bin Laden. Esses ataques foi o quê? 2 aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas, conhecida como World Trade Center, nos Estados Unidos. E aí os aviões, isso tem imagens assim, ao vivo, dos aviões se chocando, entrando mesmo dentro do edifício. Esses aviões tinham sido sequestrados alguns minutos antes, e eles quando entram, eles vitimizam, um monte de gente morreu, ele causou realmente uma sensação de pânico, não só nos Estados Unidos, mas como o mundo todo que estava acompanhando de forma real aquelas cenas, principalmente sem entender o que estava acontecendo, mas quando se deu a autoria da Al-Qaeda em um movimento terrorista, chocou o mundo. Os Estados Unidos, que seriam aquele grande fortaleza, na verdade não estava tão protegido como todo mundo achava. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos acabaram sofrendo várias baixas na sua população civil e em seu território no conflito internacional. Gente, é só pensar que ele até participou das 2 guerras, mas as guerras mundiais nunca se desenvolveram dentro do território americano. Então, civis morrendo era uma novidade. Até então tinha militares que tinham ido lutar nas guerras, ok, morreram. Mas os civis dentro do seu território era uma grande novidade. Algumas fontes indicaram que os atentados aos norte-americanos em 2001 vitimaram cerca de 3.000 pessoas. Na verdade, esses números ainda são muito variáveis. Até hoje não conseguiu se precisar quantas pessoas morreram depois desses ataques. E aí, o serviço norte-americano, a CIA, que é a Agência Central de Inteligência, junto com a polícia, que é o FBI, acusaram Osama Bin Laden, que liderava o grupo Al-Qaeda por esse atentado. Então o Bin Laden, dias depois do atentado, faz um pronunciamento pelo canal de televisão árabe Al Jazeera, informando sua autoria juntamente com a Al-Qaeda, dizendo que sim, ele que planejou, ele que mandou executar esse plano de destruição das torres. Então, sob o comando do presidente George Bush, os Estados Unidos iniciam uma guerra ao terror. Foi assim conhecida mesmo, guerra ao terror, em que foi gastado centenas de bilhões de dólares para fomentar essa guerra ao terror. Como? Envio de tropas, construção de equipamentos, de armas, material bélico, indústria bélica a todo vapor. Primeiramente, os gastos se direcionaram à invasão do Afeganistão em 2001, sob a alegação de que o regime talibã que governava o país que dava suporte para a Al-Qaeda, que era a organização responsável. Em segundo, depois, a
perseguição dos líderes dessa organização terrorista, com destaque para Osama Bin Laden, que foi encontrado morto em 2011 no Paquistão. Então ele foi encontrado, ele foi morto, e aí essa guerra ao terror foi dividida primeiro assim, na invasão do país e depois em procurar peças-chave, como o Osama Bin Laden. O que pretende se observar é que assim, não existe, ao menos por enquanto, nenhuma nação que se atreva a estabelecer uma guerra contra o poderio norte-americano. Ninguém estabelece uma guerra direta contra os Estados Unidos. O inimigo agora é muito mais difícil de combater, uma vez que armas de destruição em massa não podem ser utilizadas, pois são grupos que atacam e se escondem em meio à população civil de inúmeros países. Então não tem mais um país só acusado de terrorismo. Tem vários países. Você não tem só uma organização, você tem várias. Você tem surgimento de vários homens-bombas, que são aqueles que se misturam à população civil, mas que também são treinados e estão dispostos a ataques terroristas. Vou ficando por aqui.